Estava esperando a risadinha de vocês. Foi programada. Há mais de uma semana, eu descia a ladeira da minha casa, a rua da minha casa, calmamente, e de repente, não sei porquê, eu pisei em falso com o pé esquerdo e dobrei o pé esquerdo com muita força. Eu quase caí, a perna direita deu um salto, eu não caí, me agarrei na mureta que há em frente a um dos prédios. Doeu muito, mas eu não levei muito em conta a dor. À tarde eu tinha que estar na igreja e vim para a igreja. Quando chegou lá pelas 5 horas da tarde, eu mal conseguia tocar o pé esquerdo no chão e doía muito. E aí eu fui socorrido pelas irmãs da intercessão. Elas estavam terminando seu momento de oração e intercessão pela igreja lá embaixo, o chamado Templo Antigo, e elas me viram meio estropiado. Então, muito carinhosamente, tiraram o meu sapato, tentaram ver, e estava muito inchado o pé. E aí, para completar o socorro, o pastor Eliseu Zeda me pegou, me colocou no carro e me levou para o pronto-socorro, para o hospital. Chegando lá, eles entalaram o pé e me imobilizaram com uma recomendação que eu ficasse imobilizado durante 5 dias. E nesses 5 dias eu usei muletas. E pensei no sermão. Claro, pensei no sermão. E tinha bastante tempo, porque eu estava de fato sem poder sair de casa. E comecei então a pensar e a orar no sermão que teremos agora. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 3, de 1 a 6. A versão que está projetada é NVI. Os irmãos sabem que normalmente eu uso a tradução na linguagem de hoje. Vamos ler a palavra de Deus. Marcos 3, dos versículos 1 ao 6. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido, por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada.
Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Domingo passado foi o dia do homem batista. E existe uma característica bem masculina. O homem fala, mas geralmente, entre nós, homens, a não ser que seja uma reunião séria, mas num momento coloquial, descontraído, nós só falamos bobagens. É bem típico do homem. E quando ele tem que falar sério, ele se cala. É difícil o homem abrir o coração. Ele prefere ficar calado e mastigar os seus problemas. Por isso nós vamos ver algumas coisas que este acontecimento, este milagre de Jesus nos ensina. Eu diria que ensina a todos nós que estamos na igreja hoje, mas de alguma forma eu vou pedir que os homens prestem um pouquinho mais de atenção. A primeira coisa que nós vemos neste milagre é que antes de encontrar Jesus, sempre estamos estropiados. Sempre. É interessante isso. Antes de conhecer Jesus, você está estropiado espiritualmente. Isso eu diria que serve para todos nós. Antes de conhecer Jesus, nós estamos caidaços. Não estamos bem, espiritualmente. E às vezes também, caidaços, derrotados, em vários aspectos da vida. Seja materialmente, financeiramente, às vezes afetivamente, emocionalmente. E o homem dessa história, deste milagre, estava assim. Havia um homem que tinha a mão atrofiada. Ele não estava bem. Ele não estava bem. Ele estava ali, perto de Jesus. Mas é muito interessante que o texto não nos fala nada sobre ele antes. Não diz o que ele fazia, não diz como ele vivia, não fala dos relacionamentos dele, não fala nada sobre ele antes. Fala só sobre aquele momento. Aquele homem tinha um problema. Aquele homem tinha uma necessidade. Algo não andava bem na vida dele. Em Mateus 11, 28, só um trechinho do versículo. O versículo tem uma parte antes e uma parte depois, mas eu quero pegar este momento do centro do versículo. Todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Queridos irmãos, é semelhante. Aquele homem que tinha um problema físico, e aqueles outros que estão cansados. Porque a vida é dura, porque os desafios, às vezes, e na maioria das vezes, são muito maiores do que nós podemos suportar. Sim, antes de encontrar Jesus, sempre estamos estropiados, espiritualmente caídos. Mas existe algo fundamental na mudança que pode
acontecer nas nossas vidas. O que é isso que muda ou pode mudar as nossas vidas? Reconheça. Você precisa de ajuda. Ontem eu vi um filme que se chama O que Eles Falam. Recomendo. Né? Principalmente os irmãos. Recomendo aos homens. O que eles falam? O que o homem fala quando precisa de ajuda? Nada. Né? As irmãs sabem. Homem vai a médico? Não, não vai a médico. Eu não fui, né? Eu não fui. Eu comecei por aí porque eu não fui. Eu caí, me machuquei e vim para a igreja. Porque tinha muita coisa para fazer. Aí eu fui socorrido por mulheres. Porque se eu fosse socorrido por homens, eu nunca teria entalado a perna nem sido imobilizado. Mas Deus, no seu amor, fez com que eu fosse socorrido por mulheres e elas dissessem, está inchado. Tem que ir para o ponto-socorro. Não, mas o que é isso, irmão? Ponto-socorro, nada. Reconheça, querido irmão. É para a igreja toda, mas eu quero falar aos homens. Eu já estou vendo sinaizinhos assim. Ó. Reconheça, querido irmão. Você precisa de ajuda. Eu também. Mas todos nós. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levanta-te e venha para o meio. Da mesma forma, em Mateus, Jesus disse, venham a mim. Venham a mim. O que é isso? Em ambos os casos, primeiro do homem, Jesus disse para ele, levanta. Interessante, né? Sai do lugar onde você está e vem para o meio. Queridos, ao fazer isso, aquele homem reconheceu algo que todo mundo via. Ele reconheceu que precisava de ajuda. Ele reconheceu que ele não conseguia resolver a situação que ele estava enfrentando. E por isso Jesus também diz em Mateus 11, venham, venham. Muito interessante que o verbo está nos dois textos. Venha para o meio, venha a mim, venha. Mas ninguém vai, ninguém vem, se não reconhecer que precisa de ajuda. Por que é difícil um homem reconhecer que precisa de ajuda? Eu diria que, de certa forma, todos nós. Porque quando você reconhece que precisa de ajuda, você está colocando um menos na tua vida. Eu preciso de ajuda, então algo me falta, algo eu não tenho, alguma capacidade não está completa. E reconhecer isso, este menos na minha vida, me dá tristeza. A melhor coisa é esconder isso. A melhor coisa é esconder isso. Fingir que não existe. Mas quando menos existe na tua vida e você não reconhece a necessidade, esse menos influencia toda a tua vida. Toda a tua vida.
Marca o que você faz, marca o que você pensa, marca a tua relação com as pessoas que você ama. Mas Jesus diz, venha. E quando Jesus diz, venha, e você reconhece a necessidade, você reconhece que precisa de ajuda, acontece o primeiro milagre. O primeiro milagre. Qual é o primeiro milagre? Dar um testemunho de fé. É muito interessante isso. Antes da cura daquele homem, houve um milagre. Ele não somente reconhece, mas o reconhecer implica em testemunhar. Ele tem que ir ao meio. Venha aqui para o meio. Ele tem que se levantar, ele caminha, ele está testemunhando a fé dele. Ele está dizendo para todo mundo que estava naquela sinagoga. Eu acho maravilhoso, porque estamos vendo uma situação na sinagoga. Estamos vendo um lugar que é de reunião de pessoas que creem no Deus eterno, como está acontecendo aqui agora. Ele tem que dizer para todo mundo, ao menos na minha vida. Ao menos. Ele levanta e vai até o centro. Todo mundo olha. Ele está reconhecendo, primeiro, que há um menos, que há uma falta, que há uma necessidade. Mas ele está dizendo também, por isso é um testemunho de fé, eu creio. Eu creio que o Senhor Jesus, pode transformar o menos em mais. E mais. E mais. Dê um testemunho de fé. Estenda a mão. Você dá um testemunho de fé e você estende a mão. Para que Jesus segure a tua mão. Você estende a mão. Jesus estava bravo, né? Todas as traduções dizem isso e o original também. Jesus estava muito bravo com a elite, sacerdotes, os herodianos. Jesus estava bravo. E Jesus estava triste, porque eles tinham o coração duro. Estava vendo se Jesus ia fazer um milagre no sábado. Jesus estava triste. Mas aquele homem deu um testemunho. E quando o homem caminha para Jesus, Jesus diz, estenda a mão, dá a mão. Queridos irmãos, isso é muito importante nas nossas vidas. Às vezes nós reconhecemos, nós caminhamos em direção a Jesus e vamos com as duas mãos para trás. Me lembrei da postura militar do descansar. As duas mãos para trás, você está descansando. Jesus não quer isso. Jesus quer uma ação tua. Estenda a mão. Queridos, Jesus Cristo cura, salva e dá paz perfeita. Por que isso? Porque essas três coisas estão juntas. Jesus cura a sua alma. Jesus cura a sua alma. O menos que invadiu a sua alma
que invadiu a tua vida vai ser eliminado. Não tem mais menos. Ele cura a sua alma. Ele salva. Salvar, no Antigo Testamento, tem o sentido de libertar. Faz você livre daquilo que pesava na tua vida. Jesus salva. Salva aquela espiritualidade estropiada, aquele jeito estropiado de viver, que em última instância leva para o inferno. Jesus salva. E Jesus dá paz, paz perfeita. A paz invade o teu coração, invade a tua vida. E é muito interessante porque a paz, ela contamina, num bom sentido. Uma pessoa com paz pode transmitir paz a várias outras pessoas. Influencia famílias, amigos. Você viu como ele está em paz? O homem estendeu a mão e a mão foi restaurada. E Jesus disse: venha, você que está cansado, carregando cargas pesadas, eu lhe darei descanso. Eu lhe darei paz. Eu lhe darei paz. Quem não precisa de paz? Mas tem um detalhezinho nessa história. Esse milagre tem um detalhezinho que está presente, que é um detalhezinho, é uma expressão apenas, é o detalhe fundamental da história, está no versículo 6. A nossa cura, a salvação, a paz, custou a vida de Jesus. Versículo 6 diz: então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. O que Jesus faz para você tem um custo. Tem um custo que ele pagou. Muito interessante isso. Cura, salvação e paz tem um custo. O custo foi os machucados dele. Ele te cura e fica machucado. Ele te salva e ele morre na cruz. Ele te dá paz. Mas ele ora ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. Porque naquele momento ele estava angustiado. A paz que ele te dá custou a angústia dele. Queridos irmãos, esse sermão foi feito no momento que eu estava machucado, dentro do projeto nosso de pregar em Marcos, onde nós estamos pensando Jesus e você. Jesus e você. E por isso eu quero perguntar a cada irmão que está aqui. Na verdade, mais do que perguntar, dizer: eis o clamor de Deus. Deus clama. Deus clama. Deus clama na tua vida. Deus clama para a tua vida. E o clamor é: reconheça, você precisa de ajuda. É espiritual? É material, financeira? É emocional, é afetiva? Em relação à família, os filhos?
os teus planos, os teus projetos a partir de amanhã. Reconheça, você precisa de ajuda. Estenda a mão. Estenda a mão. Reconheça, estenda a mão. O sacrifício de Cristo Jesus é completo e perfeito. Talvez a gente até reconheça o sacrifício de Jesus, mas às vezes falta entender que a mudança que ele faz é completa e é perfeita. Eu gostaria agora que todos parassem um pouquinho, fechassem seus olhos, todos. E a partir do que ouviram, conversem com Deus. Amém. Agora, eu vou fazer um apelo. Um apelo dirigido aos homens. Só aos homens. Se você sabe que tem uma necessidade e precisa de ajuda, eu vou te pedir que venha à frente e fique no meio. Só os homens. Só os homens. Amém. Agora, eu vou pedir às mulheres que sentem no seu coração essa tarefa de apoiar, de estar junto, de interceder, que Deus lhes dá, que sente essa tarefa de orar, de estar junto, de apoiar, para que cada necessidade dessa, levantada por esses homens, seja resolvida por Cristo, que o menos se transforme em mais. Eu vou pedir a estas mulheres de Deus que venham à frente e fiquem nas duas extremidades. Não se juntem, fica um pouquinho separado, vocês vão entender por que isso. A esquerda e a direita.
Isso, um pouquinho separada dos homens. Vocês vão entender por quê. Se vocês estão entendendo, esse sermão nasceu de uma ação solidária das irmãs da intercessão. Por isso eu vou pedir agora, nós vamos orar pelos homens. E eu vou pedir que as irmãs, logicamente vamos orar pelas irmãs, mas vou pedir que as irmãs estendam as suas mãos em direção aos homens. Em direção aos homens. E nós vamos orar. Oremos. Senhor Deus e Pai, diante de Ti estão homens da Tua igreja. Homens que ouviram a palavra de Jesus e que seguiram Jesus. Homens que entraram na igreja, estão na igreja, mas diante da palavra proferida, que é a palavra de Jesus, eles reconhecem, Pai querido, que eles têm necessidades. Cada um tem uma, ou quem sabe mais de uma necessidade. Algo que só o Senhor pode resolver. Que só o Senhor pode solucionar. Esses homens vieram à frente pedindo um milagre. O milagre da restauração. Esses homens estendem as suas mãos. Vou pedir que os irmãos estendam as suas mãos. Esses homens estendem as suas mãos num gesto de que precisam que Jesus lhes segure a mão. Oh, Pai querido. E nós sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Que o Senhor é um Deus de amor. E que Jesus veio para isso. Para salvar o pecador. Para curar aquele que tem a alma ferida. Machucada. Cansada. Estropiada. Pai, essas mulheres que estão aqui, com seus braços estendidos, se colocam como intercessoras, como mulheres de oração, que estão pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor faça milagres na vida de cada um desses homens. Cuida delas também, Pai. Supra as necessidades. Lhes dê, Senhor, também cura de alma, salvação eterna e paz. Aquela paz que vem de Ti e excede todo entendimento. Que esta seja uma manhã de milagres, Pai. Que esta seja uma manhã de milagres. Que o dia de amanhã seja diferente, porque Cristo Jesus segurou em cada mão e está fazendo a diferença na vida de todos eles e na vida delas também. Pai, te agradecemos por Cristo. Te agradecemos pelo derramar do Teu Santo Espírito. E oramos em nome dele, de Jesus. Amém. Dê um abraço no irmão que está ao seu lado e diga para ele: Jesus ouviu a nossa oração.
Vamos ficar em pé, vamos terminar louvando nosso Deus. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mais uma vez, e apesar. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos ajuntar as alas, vamos nos despedir na graça deste amor tremendo. Vamos orar. Reconhecemos o teu cuidado, reconhecemos a nossa necessidade, reconhecemos, Pai, que o Senhor é Deus sofredor, Deus presente, e por isso reafirmamos a nossa confiança em Ti. E queremos assim nos despedir, reconhecendo que temos dado pelo Senhor, um Deus de amor, a graça que foi demonstrada em Cristo Jesus, seu Filho, e o Teu Espírito, que é
o que nos une, a nossa comunhão, o que nos consola e o que nos revela as tuas verdades e a ti mesmo para nós. Assim nos despedimos e te louvamos, em nome de Jesus.